Como parar de se culpar pelos erros, pelos equívocos, pelas falhas que às vezes a gente comete? Como fazer para se libertar disto, para que esses erros, essas falhas, essas dores que você carrega parem de comprometer o seu futuro? No vídeo de hoje, eu não vou só falar sobre isso, mas como também vou falar sobre 7 hábitos de pessoas que têm sucesso e que aprenderam, sim, elas aprenderam a falhar, mas aprenderam a fazer isso de uma forma que transformam todo o erro num sucesso ou em algo bem sucedido. Então, vem comigo para a gente falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Esses dias eu recebi um comentário, olha só. Minha dificuldade é sair do lugar. Eu tenho projetos, idealizo muitas coisas, eu corro atrás para colocar em prática, só que parece que de uns tempos para cá eu fico rodando em círculos. É como se eu nadasse e não chegasse a lugar nenhum. Parece que tudo está emperrado. Outra coisa que eu sinto é frustração por escolhas do passado. Coisas que fizeram sentido até um momento da minha vida. Só que agora eu quero mudar, eu quero dar um passo a mais, eu quero progredir e sentir que realmente eu sou alguém na vida. Só que parece que por causa dessas escolhas do passado, eu me sinto condenada em viver assim para sempre. Eu preciso desbloquear isso, Kátia, e eu preciso dar um salto, eu preciso me libertar dos rótulos que eu não aguento mais. Eu quero brilhar, eu quero ser reconhecida e quero definitivamente sair dessa coisa do bastidor, de sempre ficar em segundo lugar e nunca me colocar em primeiro lugar. Você se identifica com isso? Você sente que talvez você também já passou ou está passando exatamente pela mesma coisa que essa pessoa viveu e está vivendo? Na realidade, ela viveu porque ela já está saindo disso e já está se transformando. Eu acompanhei um pouquinho a história dela. E eu fiz aqui, passo a passo, falando de 7 hábitos que ajudam você, me ajudaram e ajudaram esta pessoa a começar a sair dessa estagnação e dessa culpa em ficar carregando coisas que já passaram, que você já viveu e que você precisa se reinventar mesmo, né? Trocar essa casca do velho eu para um novo eu. Vamos lá. Primeiro hábito, ficar se culpando e se criticando é um dos hábitos que fazem você não ter sucesso, fazem você fracassar. Porque toda vez que a gente se condena, que a gente se culpa, que a gente se critica, não é uma ajuda amorosa, e sim é algo que faz com que a gente se autodestrua aos poucos. Então, quando você olha para o seu passado, aprenda a olhar com vitória, com os olhos da vitória e não com os olhos da condenação. Aprenda a olhar para o seu passado com glória, com o entendimento de que o que você fez é o melhor que você podia na condição que você tinha. É lógico que passando por isso nesse momento, você agiria diferente, porque hoje você tem mais conhecimento, você entende algumas coisas que naquela época você não entendia. Então você não pode fazer com que o seu eu de agora seja exatamente o que ele já foi lá atrás, se o que você viveu lá atrás não faz mais sentido para você. Então você precisa verdadeiramente aprender a olhar para tudo que você viveu como um momento de vitória, de bênção para sua vida, para então você começar a ressignificar isso aqui dentro do padrão mental que você criou. Hábito 2. Pare de querer excluir ou de querer evitar que o erro seja cometido novamente. Eu aprendi muito com a constelação familiar e também com Ho'oponopono e outras técnicas que eu uso muito, que a primeira coisa que você precisa fazer quando você está sentindo que você vai cometer o erro novamente ou que o erro novamente surgiu, você precisa olhar para isso e dizer, ok, eu concordo e eu aceito o momento atual. Tá tudo certo. Para, respira e pensa. Tá, ok. Agora é o minuto 0. Tô começando agora. O que eu vou fazer para que esse erro não perpetue ou para que eu aprenda com ele e não cometa novamente? Mas o primeiro ato é não querer excluir isso. Tipo, eu não quero saber disso na minha vida. E sim você acolher e aceitar. Concordar com o que aconteceu, porque você não tem mais como mexer na situação, certo? Provavelmente, na maioria dos casos, quando a gente vê que cometeu um erro,
é difícil a gente saber não, mas voltar lá atrás e mudar tudo. Não tem como você mudar o que já aconteceu, mas você tem como começar hoje a construir um futuro novo, um futuro diferente, tá? O próximo hábito que faz você se sentir um fracassado é você ficar preso na ideia e na crença de que errar é igual a ser um perdedor e um fracassado. Errar não é igual a ser um perdedor. Errar é igual a eu tentei, eu fiz, eu dei o meu melhor. Não deu certo, mas pelo menos eu agi. É melhor ver pessoas que agem falharem do que pessoas que estão paradas, estagnadas e não estão fazendo nada a respeito do que elas precisam para mudar de vida. Então se convença que falhar faz parte, errar faz parte, é um processo. Você está vivendo experiências o tempo inteiro, a todo momento. Então tá tudo bem você falhar agora. E o Napoleão Hill sempre fala, dentre várias frases e várias citações que ele diz a respeito do fracasso, tem uma que eu gosto muito, que é: o fracasso sempre traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Nós fomos treinados para perder. Nós fomos treinados não apenas para perder, mas para perder, pior do que isso, né? Para perder e achar que isso é a pior coisa que existe. Nós somos treinados para sermos fracassados, para que a gente consuma mais, para que a gente acredite, né, que sempre vai haver um salvador que vai me salvar quando eu estiver perdendo ou estiver passando por uma situação difícil. A gente sabe que existe um sistema que rege a nossa vida. Se a gente for olhar a história das religiões, da política, dos remédios, da mídia, todos eles têm sempre um vilão, tem sempre um salvador. E nós fomos criados com essa mentalidade de que é melhor a gente ficar confortável e ser um perdedor mesmo, para ficar dependente desses sistemas que se retroalimentam dos nossos fracassos e das nossas dores, porque é assim que eles sobrevivem. Uma indústria farmacêutica nunca vai sobreviver se você não consumir remédios e não acreditar que você precisa ser uma pessoa doente, que ser uma pessoa doente é normal. Só que não é normal, nós nascemos saudáveis. Grande parte das pessoas nascem saudáveis no mundo. E por que a gente acredita que tem que ser doente, que isso é normal? Quando você envelhece, pela lógica, você deveria sair melhor dessa vida do que quando você nasceu. E não o contrário. Por que a gente cresce e envelhece acreditando que tem que morrer doente? Porque existe uma indústria que faz a gente acreditar nisso. Para quê? Porque hoje, eu não sei se você sabe, mas a indústria farmacêutica é a segunda indústria mais potente e mais rica do mundo. A primeira são as armas, indústria das armas. E a segunda é a indústria farmacêutica, que criou esse conceito de que é normal ficar doente. São catalogadas em média de 1.000 a 2.000 doenças todo ano diferentes, para que a gente aprenda e para que a gente queira ser doente. Então é como se a gente fosse treinado para ser um perdedor, para que a gente consuma coisas que vão aparentemente amenizar as dores que a gente sente. Mas a gente sabe que toda dor, toda doença, toda disfunção e todo desequilíbrio tem uma causa no nosso interior. Se você acredita e se você dá vazão a essa ideia de que sim, você é um fracassado, sim, as coisas nunca dão certo pra você, você nunca vai sair desse ciclo de desespero que mantém você assim, exatamente nesse lugar que você não quer estar, ok? O quarto hábito que mantém você numa zona de fracasso é você não se inspirar em pessoas de sucesso e observar que, se você for ver a história dessas pessoas, todas passaram por momentos de grandes superações, onde passaram por muitas dificuldades, se reergueram e conseguiram chegar lá. Então não existe sucesso, gente, sem superação. Se você acredita que você não consegue superar as coisas, você sempre vai se sentir um fracassado. Então se inspire em pessoas de sucesso para ver que sim, é normal, é natural você falhar, é natural você superar coisas difíceis. Todo grande objetivo requer que a gente tenha grandes superações. Faz parte do processo. Então, aprenda a treinar a sua mente para entender que eu posso fracassar, desde que eu aprenda a lição, né? Porque, infelizmente, a gente aprende muito mais pela dor ainda do que pelo amor, né? A gente sabe que existem duas formas de aprender, ou pelo amor ou pela dor. Nós ainda estamos num estágio consciencial, né, de consciência, que a gente sempre aprende mais pela dor do que pelo amor. Vai haver um momento, acredito eu, tenho esperança nisso, que a gente vai dar um grande salto quântico e que a gente vai aprender mais pelo amor. Não vai precisar sofrer, né? E por que a gente sofre? Por que a gente sente tanta dor? Porque a gente resiste em passar pela situação de dor. O dia que a gente aprende a soltar e entender que tudo tem um significado, tudo tem um porquê, tudo
tudo tem uma relação com algo maior e melhor, a gente aprende que não precisa passar pela dor. Mas esse é um processo que a gente vai aprendendo a ressignificar e parando de resistir ao que é ruim e sim acolher, né? Aceitar, como a gente falou antes. O quinto hábito é se sentir em dívida com você e com o mundo. Quando você se sente em dívida com você no sentido de, meu Deus, falhei, meu Deus, o que eu fiz, meu Deus, e fica com essa coisa remoendo, ai, hoje o dia não foi bom, ai, hoje as coisas não fluíram, ai, hoje, por exemplo, né? Ontem, coincidentemente, eu cheguei aqui na empresa e a gente tinha toda uma programação que enroscou toda na semana e na próxima semana e eu vou ter que alterar toda a minha programação, meu planejamento aqui da empresa, dos nossos conteúdos, dos trabalhos que a gente tinha previsto. E ontem eu cheguei de noite meio perdida em casa, meio confusa e até sem energia, porque eu tinha aula à noite. E aí, depois que passou aquela coisa, aquela adrenalina da aula, porque para a aula me programei, me preparei, tava 10. Terminou a aula, eu comecei a pensar em tudo que eu tinha que resolver e que eu ainda ia ter que trabalhar algumas horinhas em casa, mesmo sendo tarde da noite, e eu dei uma murchada, dei uma desanimada. E aí, de noite, eu já fui pra cama me preparando a minha mente, me condicionando de que hoje eu ia conseguir ter clareza, que eu ia conseguir resolver tudo, que tudo ia ficar 100%. E ok, tudo certo, agora as coisas estão se alinhando novamente. Então, a gente sempre vai passar por momentos em que a gente vai se sentir um pouco em dívida com a gente, tipo, puxa, que saco que eu não vi isso, puxa, que saco que eu não observei que não era um bom momento de fazer tal conteúdo, que saco que não sei... Aí a gente fica reclamando com a gente mesmo, né? Resmungando com a gente mesmo o tempo inteiro, parece que tá sempre devendo pra si, se sentindo em dívida consigo. E isso faz com que você reverbere e sinta a dívida com o mundo, parece que você está sempre devendo alguma coisa. Só que se você tá com esse sentimento de que parece que você sempre tá devendo algo para alguém ou para si mesmo, você fica vibrando na escassez, na dor de não ter, na dor da falta. Por que que hoje existem dívidas no mundo? Eu vejo esse desafio da dívida, financeiramente falando, como um desafio que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Aprenda a parar de ficar em dívida com você, e saiba que você sempre dá o seu melhor, faz o melhor que pode na condição que tem. Sinta que você é uma pessoa abundante, que você sempre faz mais e melhor do que você pode. E você vai começar a eliminar esse sentimento de estar em dívida consigo mesmo. E é assim que você muitas vezes vai se livrar das dívidas que você tem no banco, no cartão de crédito e nas dívidas financeiras. Porque é a mesma coisa, gente. É a mesma relação. Se eu tô com um cheque especial no banco, eu tô com um cheque especial comigo mesmo. Eu tô devendo pra mim. Eu não tô fazendo as coisas que eu gostaria. Eu não tô cuidando de mim, eu não tô dando atenção pra mim. Inclusive, deixa eu aproveitar rapidinho aqui e avisar que a gente tá programando em breve o lançamento do meu novo livro, o Cuide-se, Aprenda a se ajudar em primeiro lugar. Se a gente já tiver com tudo programadinho, clica no link que vai ter aqui embaixo na descrição para você aproveitar e se inscrever para participar de uma aula exclusiva que eu vou fazer do lançamento do meu novo livro. A gente está organizando isso essa semana e a gente já vai começar a divulgar, então já quero deixar você a par. Beleza? Sexto hábito é você não saber alinhar expectativas sobre si e sobre o que faz. E aí, por causa disso, com isso, você não admite falhar. Porque você gerou uma expectativa gigante, você não alinhou com o momento atual, você não sente o que é possível e o que não é, você sempre quer fazer mais do que pode, porque você quer ter mais braços para abraçar o mundo do que você pode, e você esquece de abraçar o seu mundo. Então, comece a observar se muitas e muitas vezes você não acaba gerando expectativas gigantescas sobre as coisas, ou você deixa de ter metas com medo de ter expectativa alta. Então comece a se alinhar com a sua realidade. Sabe o que ajuda a fazer você se alinhar com a sua realidade? Meditar, ter momentos para você, pelo menos ter 30 minutos todos os dias com você, para você cuidar de si. Faz com que você entre profundamente para dentro de si mesmo, faz com que você fique no momento presente e com que você entenda as condições ideais que você tem hoje para prospectar as expectativas de maneira alinhada, de maneira fluida. Porque às vezes, por exemplo, né, eu tenho uma... Hoje, Kátia, o meu salário é R$3.000 por mês. Eu tenho uma meta que eu quero ganhar R$50.000 por mês. E eu sei que eu vou conseguir. Tudo bem, eu também acredito que você vai conseguir. Mas para quanto tempo você acha que é possível você dar esse grande salto financeiro? Não dá para você pensar numa meta assim, de hoje para daqui a um mês. É quase impossível, a não ser que aconteça um grande milagre na sua vida, que você consiga realmente co-criar um milagre para você. Mas não é tão simples assim. Você vai ter que trabalhar muito, vai ter que ralar muito, vai ter que se esforçar muito, vai ter que mudar muitos padrões, porque a mesma pessoa que faz você ganhar R$3.000 não é a mesma que vai fazer você ganhar 50.
Então esse alinhamento é importante. E quem sabe você dá um salto de 3 para 8, não é mais confortável? 3 para 10 ou 3 para 6, né? O dobro já faz a gente ficar feliz. E aí você bota um pouquinho mais, porque aí tem um segredinho nisso, que é você já pensar num resultado um pouco maior e esse resultado fica mais possível de mostrar o resultado inicial. Por exemplo, eu ganho 3 mil, eu vou pensar em 8 porque 6 fica mais fácil. Se eu já ir direto para o 6, eu fico muito limitado, né? Mas se eu pensar em 8 mil, puxa, eu penso em 8, fica mais fácil de eu acreditar que eu chego no 6. Porque eu botei um pouquinho mais de expectativa, mas só que não é uma coisa alta, não é grande e não é desalinhada com o meu momento atual. Então observa isso, que isso é bem importante também e é uma das coisas que fazem as pessoas fracassarem e se sentirem muito mal por conta disso, tá? Hábito 7, ficar dizendo para si mesmo palavras que ferem. Ficar se autodestruindo e ficar pensando, né? Puxa, isso aqui deu errado, isso aqui tá dando errado, tá tudo errado, eu não consigo, não dá, não vai. E aí fica se autopunindo, se autodestruindo todo o tempo. Comece a trocar essas palavras de crítica, de ofensa que a gente faz pra gente mesmo, que você faz pra si mesmo, por palavras de amor, de carinho. Comece a dizer, ai, tá tudo bem que eu errei de novo. Ai, tá tudo bem que não deu certo. Ai, deixa eu respirar um pouco, tá bom, tá bom. Bota a mão no peito e pensa, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Fala aí comigo em casa ou onde você tá me assistindo. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Todas as vezes que palavras duras vierem na sua mente, porque você aprendeu a se tratar desta forma, a falar coisas desse tipo, ressignifica isso, muda isso, troca o sentido das coisas. E você vai ver que se você usar uma dessas 7 dicas que eu te dei, porque eu acabei falando do hábito que te torna fracassado e o que fazer para mudar esse hábito. Se você aplicar uma delas, eu já vou ficar feliz. Combinado? Deixa seu comentário aqui embaixo. Fala comigo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas dicas. Clica no link da descrição e já fica por dentro das novidades do lançamento do meu novo livro, tá bom? Um beijo, amo você e até o próximo vídeo. O próximo hábito é tirar o peso... Tirar o peso, não. Pelo menos 10 mil vezes. E ele sempre dizia, eu comento isso muito nos meus livros, porque é uma grande referência... Nos meus livros, não nos meus vídeos. Porque isso é uma grande referência pra mim. O Napoleão... Thomas... No futuro, a gente vai aprender mais por amor do que pela dor. Será que pega isso aí? Acho que sim. Ai, caminhões, caminhões, caminhões. Saber não, mas voltar lá atrás, saber é bom, né? E também, né, clica aqui no botão da descrição, no botão não, né, no link da descrição, não tem botão nenhum aqui, né, Douglas?